Como ser 1% melhor todos os dias e o que isso vai te trazer de benefício durante toda a sua vida. Ser 1% melhor todo dia não é fácil, porque são pequenos hábitos que levam a grandes mudanças. E se você melhorar um pouco todo dia, você vai melhorar 37 vezes em um ano. Faz a conta para você ver, 1%, né, vezes 365 vai dar 37 vezes melhor todos os anos. Aí você multiplica isso por 2, por 5, por 10 anos, o que vai acontecer na sua vida? E os pequenos hábitos, as pequenas coisas, aquilo que você faz todos os dias, o 1% todo dia é tão importante que muitas vezes a gente não dá a devida atenção que isso merece na nossa vida. Vamos ao exemplo de um avião. Se um avião está voando aqui e ele muda pouquíssimos graus na sua direção, lá na frente, na hora que chegar lá no final, vai estar uma abertura gigantesca, vai estar muito longe de onde ele tinha se programado para chegar. Isso acontece da mesma forma na nossa vida. Se você desviar um pouco os graus, você lá na frente vai estar muito longe daquilo que você quer, daquilo que você imaginou. Simplesmente por fazer um pouquinho todo dia. E o progresso, ele muitas vezes, ele não é visto, esse 1% todo dia. Qual que é o exemplo disso? O bambu. O bambu demora 5 anos para criar raízes e apenas 6 semanas para atingir 27 metros de altura. É impressionante isso, não é? Então, muitas vezes na nossa vida, os pequenos hábitos, aquilo que você faz todos os dias, você não dá importância para aquilo, mas que num prazo de 2, 5, 10 anos, vai com certeza trazer muita diferença na sua vida. E esqueça as metas, concentre-se nos sistemas. Olha que interessante. Quando você pensa só na meta, você tem 4 problemas. O primeiro problema é que todos os perdedores e todos os vencedores, eles têm metas. Você concorda comigo? Todos os participantes da Olimpíadas têm a mesma meta, que é ser campeão. E por que só 1, 2, 3 são campeões? Por que são poucos os países que levam a maior parte das medalhas nas Olimpíadas? Isso acontece por causa dos seus sistemas. E o que é um sistema no caso de um atleta olímpico? É ele se preparar um pouco todos os dias. É o treino, é a alimentação, é o descanso. Um pouquinho todo dia vai fazer essa pessoa ganhar a medalha olímpica. Parece besteira, né, falar isso, mas é a verdade. Por que muitos profissionais do audiovisual, da fotografia, a maioria não tem sucesso, ou não tem o sucesso que gostaria de ter? A maioria. Por que são poucas pessoas? Porque são poucas pessoas que se concentram no dia a dia, se concentram nos seus sistemas. É isso que eu tenho tentado trazer para a minha vida. Desenhar os meus sistemas para que a partir desses sistemas é que eu alcance os resultados. Vamos continuar falando sobre isso. Qual que é o problema número 2 de você pensar só na meta? Pensar só na meta vai resolver por um momento, mas se não mudar o sistema, tudo vai voltar a ser como era. Ó, tem um caderninho aqui, tá, gente, que eu anotei, tá? Eu escrevi tudo antes de falar para vocês. Eu sempre gosto de escrever. Por que isso acontece? Porque vamos pensar num exemplo, por exemplo, o quarto desarrumado. Quando o quarto está desarrumado, a cama está desarrumada, você pensa no quê? Preciso arrumar meu quarto. Aí você vai lá e arruma o seu quarto. Só que o porquê que ele ficou desarrumado? Por que ele ficou desarrumado? Porque você não teve um sistema antes para manter ele arrumado. E qual que é o sistema? Acordar e arrumar a cama. Esse é o sistema. Se você não acordar e arrumar sua cama, vai ficar desarrumada. E aí a cama fica desarrumada, o sapato está fora do lugar, a camiseta está em cima de não sei o quê,
e aquilo vai se acumulando. E aí, arrumar o quarto vai depender de uma motivação ou de você se sentir ruim por estar no meio daquela bagunça, e aí você vai lá e arruma. Aí daqui a pouco o quarto está desarrumado de novo. Por quê? Você se concentrou e visualizou só a meta e não o sistema para manter o quarto arrumado. Uma outra coisa que é muito, muito, muito latente hoje, a gente vê isso em muitas pessoas hoje, é o caso de emagrecimento. O que acontece? A pessoa, ela quer emagrecer. Aí ela começa a fazer exercício, vai para a academia, passa 30 dias. Ela não emagreceu absolutamente quase nada, dependendo da pessoa, e pelo contrário, ela está com dor ainda. E aí surge uma outra proposta. Você toma algumas aplicações e em 30 dias você perde 2, 3, 5, 10 quilos, dependendo da pessoa. Qual que é mais chamativo? É claro que é a seringuinha. Mas qual que é o sistema que vai te manter magro, vai fazer você emagrecer e vai te manter magro pelo resto da vida? É o sistema, é o exercício físico, é você cuidar da alimentação, é você fazer pequenos hábitos, é você fazer pequenas ações todos os dias, é você ir para a academia, é você fazer exercício, é você correr, é você fazer aeróbico, é você fazer o seu coração bater mais forte um pouquinho todos os dias. Então, esse é um exemplo muito claro do que está acontecendo hoje com as pessoas que vão para as canetas emagrecedoras. Nada contra, mas muitas delas estão procurando o quê? Um atalho. E não algo que vai gerar uma mudança definitiva na vida delas. E muitas vão para a caneta, emagrecem, daqui a pouco já está gorda de novo. Porque elas não se concentraram nos seus sistemas, só na meta de emagrecer. Problema número 3, de se concentrar somente na meta, somente no final. As metas restringem a sua felicidade. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquilo outro, eu vou me sentir bem. Isso vai condicionando a sua mente para ou. O que significa isso? Ou eu faço aquilo, ou eu tenho aquele resultado, ou eu não sou feliz. Então o caminho até a felicidade, né, entre aspas, o caminho até você conseguir a sua meta vira um parto, vira uma coisa ruim, você não quer, você não gosta, você não curte aquilo de jeito nenhum. E qual que é o problema disso? Você muitas vezes desiste no meio do caminho, porque você não se concentra no seu sistema, você não olha para a jornada, você não coloca energia no sistema. Por exemplo, se eu quero ficar melhor na captação de vídeo, o que eu preciso fazer? Todos os dias eu vou captar algum tipo de vídeo, eu vou captar um pouquinho e eu vou praticar o máximo que eu conseguir. Se eu quero ficar bom na operação de gimbal, todos os dias eu vou operar um pouquinho o gimbal. Se eu quero ficar bom na coloração, no color grading nos meus vídeos, todo dia eu vou colorir um pouco, todo dia eu vou colorir, nem que seja um pouquinho de nada. Ou vou entender, estudar um pouco sobre a colorimetria, porque a colorimetria não é só colorir um vídeo, ela é composta por várias pequenas partes. A mesma coisa é fazer um filme. Ele é composto por várias pequenas partes e milhares de decisões pequenininhas que ninguém vê. As pessoas só veem o filme completo, as pessoas só assistem o vídeo completo. Mas do que é formado aquele vídeo? Antes até da captação, uma boa preparação, pré-produção, desenvolvimento de roteiro, narrativa, pessoas, personagens, captação, preparação. Aí sim, uma captação excelente. Aí depois da captação tem toda a parte de backup, de organização de arquivos. Depois de toda a organização vai ter a parte de edição. Aí depois da edição vai vir a parte de som, enfim. Tudo isso faz parte do universo de um vídeo ou de um filme completo. Mas poucas pessoas conseguem enxergar isso. E quando a gente se concentra no sistema, a gente é feliz no agora. A gente fica satisfeito em todo momento que está em busca daquela meta. O sistema pode ser bem sucedido de muitas maneiras diferentes, não apenas da primeira que você imaginou. Então você, para atingir aquela meta, para conseguir aquele objetivo, você pensa,
preciso fazer isso aqui todo dia. Beleza. Então, ao invés de você se concentrar na meta, só no final, se concentra no dia a dia, se concentra no agora. Porque se você se concentrar no agora e fazer muito bem feito, isso pode te gerar muitos e muitos outros benefícios além daquela meta que você tinha estabelecido, que você não conseguiu enxergar antes de estabelecer esse novo sistema. Por exemplo, um sistema que eu gosto muito, ler todos os dias. Todos os dias eu separo de meia hora a 1 hora todos os dias para ler algum tipo de livro, algum tipo de assunto. E, além disso, dentro do meu trabalho eu também costumo estudar um pouco as outras coisas. Mas esse é um sistema que eu gosto muito. Faz mais ou menos uns 15, 18 anos que eu coloco esse sistema. Pelo menos ler de meia hora a 1 hora todos os dias, de segunda a sexta. Sempre. É claro, nem sempre dá, mas a maioria dos dias, de 365 dias do ano, eu leio bastante dias. Qual que é o problema número 4? As metas, elas estão em desacordo com o progresso em longo prazo. Olha que interessante. Quando você condiciona o seu comportamento a uma meta, por exemplo, você marca de correr uma corrida. Aí você começa a treinar para aquela corrida de 5 km, de 10 km ou qualquer outra meta que seja. Aí chega no dia, você vai lá e corre a corrida. Corre os 5, os 10 km. E depois da corrida? Você vai parar de correr? Você vai parar de treinar? Percebe? A meta não pode ser o seu ponto final de chegada e parada. A sua atenção precisa estar no sistema. Por exemplo, no nosso caso de videomaker, de produção audiovisual, já passei por diversos trabalhos que eu quis muito, que eu desejei muito. Aí depois que eu cheguei naquele trabalho, que eu fiz aquele trabalho, que eu entreguei aquele trabalho, e aí? O que eu vou fazer agora? Tem que procurar a próxima coisa. Por isso que o que eu quero não é sempre, não é aquele trabalho. O que eu quero realmente é me preparar para fazer algum tipo de modelo daquele trabalho específico, para aquele cliente específico, para aquilo, e a partir disso eu vou fazer vários outros. Por isso também a filosofia de o meu melhor vídeo sempre é o próximo, porque nunca é o de agora, é sempre o próximo que eu vou fazer. Então a sua meta precisa ser o seu sistema, aquilo que você faz todo santo dia. É o compromisso do processo que determinará o seu progresso. É isso. Vamos lá então, vamos resumir o vídeo de hoje? Por resumo, hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Obter uma melhoria de 1% todo dia conta muito no longo prazo. Hábitos são uma faca de 2 gumes. Eles podem trabalhar para ou contra você. E é por isso que entender os detalhes é essencial. Pequenas alterações geralmente parecem não fazer a diferença até que você cruze um limite crítico. Os resultados mais poderosos de qualquer processo de composição são tardios. Você precisa ser paciente. Um hábito atômico é um pequeno hábito que faz parte de um sistema maior. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. O que é um hábito atômico? É aquilo que você faz todo dia na sua menor forma. Se quiser melhores resultados, esqueça a definição de metas, concentre-se no seu sistema. Você não sobe para atingir o nível de seus objetivos, você desce ao nível de seus sistemas. O vídeo de hoje foi baseado no primeiro capítulo desse livro aqui, Hábitos Atômicos. E a gente vai fazer vários outros vídeos baseados nesse livro que é muito bom para o nosso desenvolvimento pessoal e para a gente colocar em prática no nosso dia a dia como empresário, como filmmaker, como fotógrafo, como social media e como uma pessoa que está buscando ser melhor todos os dias. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Eu estou no projeto de 100 vídeos em 100 dias e a gente vai falar muito ainda sobre diversos assuntos por aqui no canal. Se inscreva se você não é inscrito, deixe aqui embaixo seu comentário para eu saber a sua opinião. Eu quero saber. Me diz aí, o que você acha de se tornar 1% melhor todo santo dia? Boa ideia ou não é? Obrigado por assistir esse vídeo e a gente se fala no próximo. Um abraço.